Salve! Eu sou o professor Michael Douglas e estou aqui para falar para você sobre um filósofo. Esse carinha é o Stuart Mill, John Stuart Mill, filósofo inglês. E o que é que eu posso falar desse rapaz? Vamos fazer uma biografia rápida dele aqui para eu mostrar duas partes da sua grande obra. A crítica que ele faz à dedução e o utilitarismo desenvolvido por ele. Esse será o caminho da nossa reflexão. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre esse gênio que a humanidade trouxe para nós. O pai, James Mill, acreditava que o filho deveria ser educado dentro do empreendimento do empirismo. Ele era empirista. E ele acreditava que, como as ideias inatas não existem e que tudo é feito pelas experiências, ele queria participar da educação do filho e fez o filho estudar em casa. E participou de forma bem ativa na educação do Stuart Mill. Com 3 anos de idade já se dizia que o Stuart Mill conseguia entender as letras do alfabeto grego. Com 8 anos, Stuart Mill já conseguia ler em grego, conseguia ler, entender álgebra, foi considerado o tutor das criancinhas menores e já lia livros de um modo que, naquela época já, alunos mais velhos ou universitários conseguiam ler, porque ele lia na própria língua. E eu falo aqui do grego e do latim, que eram línguas bem importantes, né? Continuam sendo. Com 18 anos, ele vai começar a fazer todo um apurado. Ele começa a fazer esse apurado para entender a lógica de Aristóteles, e repito, ele continua lendo em grego, o órgão aristotélico, todos os tratados lógicos de Aristóteles. Em seguida, ele vai fazer um apurado da economia a partir da teoria de Adam Smith e David Ricardo, positivistas sociais na Inglaterra, além de ser grandes nomes no liberalismo econômico. E ele vai, aos 18 anos, na sua autobiografia, se intitular como uma máquina. Eu sou uma máquina de lógica. Com 21 anos de idade, o Stuart Mill cai numa depressão profunda e depois de alguns anos ele volta ao normal. Trabalhando muito tempo na auditoria da Companhia das Índias Orientais, ele teve tempo para escrever e produzir aquilo que nós vamos tentar avaliar e analisar hoje. Viveu muito tempo em Avignon e morreu em Avignon, na França, e morreu de uma doença de pele chamada erisipela. Ok? Essa é a história desse grande gênio da humanidade. O carinha com 3 anos de idade já conseguia entender o alfabeto grego e com 8 conseguir ler em grego livros, é de se bater palma para ele, né? Pois bem, tentando entender a teoria desse rapaz, vamos começar com a crítica dele ao silogismo, à dedução, porque para ele é só o empirismo. O pai queria que ele pensasse o empirismo e ele conseguiu, porque o rapaz era empirista de coração. Então vamos cá, vamos pensar naquilo que caracteriza o silogismo, a dedução. Todo homem é mortal. Ora, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. O problema de Stuart Mill está neste todo homem é mortal, que se acredita que seja um conhecimento universal. Dirá Stuart Mill, toda vez que alguém diz todo homem é mortal, esse entendimento vem das vezes que nós vimos pessoas morrendo. Não é uma coisa universal, é uma experiência e é particular. Então, o conhecimento que se dá sempre de um particular para outro particular é a soma dessas nossas visões. A compreensão da morte natural do ser humano não vem de uma forma transcendental para Stuart Mill. Ela é contemplada na história. Por isso, o silogismo, a dedução, não levam a conhecimento nenhum. Além do mais, ao dizer que todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, a gente não acrescenta nenhuma ideia verdadeira, porque todos os dados já estão presentes ali.
Então a primeira parte dele é essa rejeição ao conhecimento da dedução, e ele complementa. É estéril, o silogismo não consegue se fecundar verdadeiramente. Aí alguém pode chegar e dizer assim: mas professor, se é tudo por meio da indução, se é tudo por meio da experiência, como é que nós podemos generalizar as coisas? Por exemplo, eu não vi todo mundo morrer para conseguir fazer a ideia de generalização da morte. Aí ele entra com o argumento da causalidade da natureza. A natureza não muda, ela é assim desde sempre, nós percebemos isso. Então a nossa ideia de indução, o nosso conhecimento do mundo é possível porque eu consigo entender dentro da causalidade da natureza como as coisas funcionam, o padrão. Argumento tranquilo dele, né, contra a ideia do grande Descartes. E outra parte importante do Stuart Mill é a sua teoria principal, que é o utilitarismo. Inclusive o nome do livro dele é Utilitarismo. Ele é discípulo do Jeremy Bentham, que é o pai do utilitarismo. O utilitarismo é uma teoria com uma certa concepção epicurista ainda, de defender o prazer como aquilo que norteia a vida humana. Só que dentro da perspectiva de Jeremy Bentham, esse hedonismo, ele é um hedonismo totalmente psicológico, porque ele deve gerir a nossa vida a partir do maior número de pessoas felizes. Em outras palavras, de onde nós devemos basear nossa ética, os nossos valores, a ideia de certo e de errado? Daquilo que faz o máximo de pessoas felizes. É a isso que consiste esse hedonismo psicológico. O Stuart Mill, ao contemplar essa ideia do seu mestre, ele vai pensar que talvez isso se confunda muito com o hedonismo moderno. O que é o hedonismo moderno? O prazer é aquilo que faz a pessoa ser feliz. O limite é a subjetividade. E o Stuart Mill não gosta muito dessa ideia. O próprio Jeremy Bentham vai criar 7 critérios que justificam como os prazeres podem levar à felicidade ou não. Esses prazeres, esses critérios para o Stuart Mill, eles não servem. Por quê? Porque se o prazer é dado de forma subjetiva, ele pode não alcançar o que se espera, que é a felicidade para o maior número de pessoas. Então é preciso dividir o prazer em 2, levando em consideração que um é mais importante que o outro. Aqueles prazeres superiores, que são os da alma, e os prazeres inferiores, que são o do corpo. Não concordando também com o seu mestre, tentando reestruturar o utilitarismo, ele vai dizer que essa parte hedonista, epicurista, dentro do pensamento de Jeremy Bentham, tem que ser associada ao estoicismo, tem que ser associada ao cristianismo, porque não tem como nós encontrarmos a felicidade coletiva dentro de uma perspectiva totalmente subjetiva, de um para um. Como nós então tentamos entender essa separação de prazeres superiores e prazeres inferiores vem dessa inclusão do cristianismo e do estoicismo, e nós entendemos aqui que o Stuart Mill vai deixar claro: quer ser feliz? Busque os prazeres superiores. Quer efetivar a sua vida? Quer entender? Quer ser ético? Quer complementar toda a sua existência? Viva os prazeres superiores. E os prazeres inferiores, professor? Nós devemos negá-los? Não. Stuart Mill diz que eles precisam ser vividos também. Eles fazem parte da nossa vida. Agora, nós temos que usá-los sempre com moderação. A moderação é quem nos fará feliz nesses prazeres inferiores. A efetivação dos prazeres superiores nos dão a felicidade, e o comedimento nos prazeres inferiores nos darão a felicidade também. Por hoje é só. Stuart Mill aí com vocês. Qualquer dúvida é só dizer. Aquele abraço e felicidades!